Pessoal, Atlético 0, Flamengo 2. O Flamengo se classifica para a semifinal da Copa do Brasil. O Atlético está fora da competição. Muita gente nessa hora fala, e o merecimento? Quem mereceu mais, quem mereceu menos? Um velho colega meu dizia que a justiça no futebol é o gol. É claro que não dá para simplificar as coisas dessa maneira. Mas o jogo de hoje teve um Flamengo eficiente contra um Atlético que teve chances. Pôs bola na trave, teve defesa do Matheus, criou chances, é real, criou chances, quase fez um gol olímpico com o Coelho, mas o Atlético não teve talvez a tranquilidade para construir o resultado. O trabalho do Wesley Carvalho é bom, mas hoje para mim ele errou na escalação. O Atlético começou num 5-3-2, em que o Kelvin era o ala pela direita e o Canóbio era o ala pela esquerda. O Christian jogava pelo meio. A ideia era tentar aumentar o número de jogadores no meio campo para que o Flamengo não tivesse o controle da posse de bola, como teve no Maracanã. Mas aí, o Canóbio ele ficou muito longe do gol. Mas o Canóbio não faz gol. Mesmo assim ele é atacante. Então ele estava lá na ponta esquerda, defensiva, lá no cantinho, e tinha que atravessar o campo inteiro para chegar na frente. Ele foi brilhante, para mim o melhor em campo, mas ele teve o seu jogo prejudicado. Ele lutou, correu, se esforçou, fez das tripas coração, até cansar inclusive. Mas ele poderia ter jogado mais perto do gol, como jogou no segundo tempo. Às vezes, você não precisa buscar uma teoria definida e ir com ela até o final. A gente discutiu isso muito em relação ao Felipão e ao Paulo Turra. Hoje, o jeito era mais simples. Joga com o Esquivel do lado esquerdo, faz o meio-campo mais fortalecido, em que o Canóbio se una também ao meio-campo para igualar o meio-campo do Flamengo. E tenta ganhar, aí sim, explorando os lados com o Canóbio, com o Kelvin, com o Vitor Bueno, como o Atlético fez no primeiro tempo. O jogo do Atlético foi bom, o Atlético teve uma postura agressiva quase todo o jogo, tirando o início da partida em que o Flamengo tentou controlar as ações, teve aquela bola na trave do Gerson, mas dali por diante o Atlético foi um time mais presente no campo ofensivo. Teve a infelicidade do gol do Eric, um gol contra, uma bola em que o Atlético falha na marcação, né, porque o Arrascaeta ganha por cima do Kelvin. E a gente sabe que o Arrascaeta, apesar de ser ainda o melhor jogador tecnicamente em atividade no país, ele tem hoje uma restrição física que impede ele de jogar na sua plenitude. Mas o Kelvin perdeu, o Eric tentou desviar para fora, mas acabou acertando na gaveta, sem chances para o Beto. O nervosismo do Atlético, que já era claro antes do gol, ele aumentou depois do gol. E isso, o nervosismo, não é nem em relação totalmente a discussão, a briga, a própria expulsão do Thiago Heleno, que eu acho que ele não precisava ter feito aquilo, mas principalmente esse nervosismo se traduzia no último passe e na finalização. Se você não está inteiro emocionalmente, é mais difícil acertar o passe final, é mais difícil chegar na bola vencedora, é mais difícil acertar o arremate. E às vezes o Atlético, pelo nervosismo, às vezes passava do ponto. A gente viu durante o segundo tempo, né? O Vitor Bueno poderia preparar a jogada, chutou uma bola por cima. O Pablo poderia preparar uma jogada, chutou por cima. O Atlético teve uma grande chance de média distância com o Christian, mas depois não conseguiu finalizar com tanto perigo. Só depois lá naquele lance do Vitor Bueno. Então o Atlético teve presença, mas não teve eficiência. E passa isso muito por ser um time talvez pilhado até demais para o jogo contra o Flamengo. O Flamengo tem seus méritos, foi eficiente, teve um Arrascaeta decisivo, talvez até no confronto todo, e conseguiu a sua classificação. Ao Atlético, cabem alguns detalhes a partir de agora. Primeiro, cabeça no lugar, que isso vai ser decisivo, em especial na Libertadores. Segundo, reforço do time. Vidal chegando, Zapelli chegando, Kaká chegando e Carrascal para chegar. Isso dá um reforço bastante relevante ao Atlético. E o técnico, né, para não falar errado. Eu vejo o Wesley Carvalho com um trabalho positivo, mas é importante que ele perceba as lições que o futebol vai dando. E que às vezes você precisa pensar não só naquela estratégia que eu julgo perfeita, o que você julga aí do outro lado perfeita,
mas no que vai ser mais eficiente em cada partida. Hoje não era jogo para 3 zagueiros, mas não foi só por isso que o Atlético foi eliminado. Tem uma série de detalhes, desde o jogo do Maracanã até o jogo da Arena, que levaram o Atlético a ser eliminado pelo Flamengo. Foco agora, Libertadores, Campeonato Brasileiro, e o Atlético é muito importante, emocionalmente, ganhar já o primeiro jogo depois dessa eliminação, que é o jogo de domingo contra o Bahia. Um abraço!